E nós estamos aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. Caramba, irmãos, já é o sermão 81, hein? Estamos longe, né? 81. Você já havia sido ministrado em uma série de sermões assim, num livro bíblico, tão extensamente? Alguém? Não, né? Não é uma coisa muito comum na nossa cultura evangélica brasileira, né? E embora, quando a gente olha, por exemplo, para a Reforma Protestante, geralmente era assim, ao tempo da Reforma, os pastores iniciavam seus ministérios nas igrejas exatamente expondo Romanos, que é um dos textos mais importantes para compreendermos o Evangelho. Então, essa é uma jornada importante, e também pelo seguinte aspecto, preste atenção, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer aos presbíteros de Éfeso, que nunca havia deixado de lhes expor todo o conselho de Deus. E todo o conselho de Deus não são os textos que o pastor acha mais importantes ou mais fáceis de ministrar, tá? Ou os textos que a igreja peça para ouvir, ou a onda teológica do momento. Todo o conselho de Deus é exatamente a Bíblia sendo exposta assim, entende? Quando nós vamos à Bíblia e deixamos que todo o conteúdo da Escritura venha ao nosso encontro. Hoje, por exemplo, nós estamos num ponto da Epístola de Paulo aos Romanos para tratar de um assunto que geralmente se trata a partir de outros textos. Eu duvido que você tenha ouvido alguma ministração até hoje nesse texto de Romanos, capítulo número 15, verso 25 a 33. Eu realmente duvido. Você lembra de ter ouvido algum sermão nesse texto? Você já ouviu um sermão lá em João 3,16? Sim ou não? Já. Você já ouviu um sermão em Malaquias 3,10? Você já ouviu um sermão, vamos lá, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3? Mas esse texto eu duvido que você tenha sido ministrado. E por isso é importante essa exposição contínua da Escritura, para que você medite em toda a palavra de Deus, tá? Então vamos lá, queridos, eu preciso primeiro dizer para você onde estamos aqui, a fim de que você entenda o conteúdo deste trecho aqui do capítulo 15, versos 25 até o verso 33. Deixe a sua Bíblia aberta já neste trecho aí. E eu vou, antes de nós lermos o texto, eu vou te dar um contexto aqui, a fim de que você entenda mais claramente essa leitura e facilite a compreensão da exposição, tá bom? Nós vimos a exposição do Evangelho, capítulo 1 ao 8. Por favor, meu irmão, retorne ali muitas vezes. Esse é o coração da Epístola de Paulo aos Romanos. Eu preguei uma dezena de sermões nesse trecho. Primeiro, Paulo nos mostra como nós estamos terrivelmente perdidos e só podemos ser salvos por uma obra soberana de Deus vindo em direção a nós para nos salvar. Só Deus nos dando vida pelo Evangelho podemos ser salvos. Isso nós vimos do capítulo 1 ao 8. E especialmente no capítulo 8, Paulo nos fala da nossa segurança nessa salvação. O que Deus fez para que nós pudéssemos ter uma segurança robusta, forte, inamovível na nossa salvação. Dos capítulos 9 a 11, nós vimos como Deus Ele assegura que essa proclamação do Evangelho vai cumprir os seus feitos. Deus determinou alcançar os homens pelo Evangelho, e Ele realizará isso que Ele determinou, segundo a sua vontade. Deus é soberano, e Ele é poderoso para cumprir essa proclamação do Evangelho. Foi isso que vimos nos capítulos 9 a 11. Deus assegurará que as coisas que Ele determinou se cumprirão quanto à salvação. E dos capítulos 12 até o início do capítulo 15, nós vemos algumas questões práticas, ou seja, dado que o Evangelho nos salvou, como isso afeta a nossa vida, como isso afeta o nosso comportamento, como isso afeta o nosso dia a dia, como nós nos posicionamos diante da vida, já que fomos salvos por Cristo Jesus. O Evangelho não pode ser apenas uma segurança interna na alma da minha salvação. O Evangelho precisa se desdobrar em todos os meus comportamentos. Ele vai me transformar se de fato eu fui alcançado por Ele. Deu para entender aqui o que Paulo trata em 12 a 15 de Romanos? É exatamente o título dessa série. O título dessa série é Transformados. O Evangelho inevitavelmente transformará aqueles a quem Deus salva. Certo, irmãos?
Aqui nós já estamos nos finalmente da Epístola de Paulo aos Romanos. Vimos, então, depois das últimas questões práticas, Paulo dizendo, por exemplo, que os irmãos deveriam dar atenção àquele evangelho que ele estava pregando, e aqui ele faz tanto uma defesa do seu evangelho, quanto do seu ministério. Isso vimos na semana retrasada. Na semana passada, vimos Paulo dando um testemunho de como ele está cumprindo a missão de pregar o evangelho. E hoje, nós ouviremos Paulo fazer menção de uma importante oferta que ele está levantando entre os irmãos para levar à Judéia, tá? E este é um assunto importante aqui. Ainda há desdobramentos de como o evangelho afeta a nossa vida e aqui, especificamente, como nós lidamos com nossos recursos financeiros. O título desse assunto, deste sermão de hoje é Uma Importante Oferta. Este é o assunto de Paulo aqui. Vamos ler então esse trecho? Vamos lá. Paulo diz assim: Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso, e de fato são devedores dos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude e na bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que se unam em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus de paz seja com todos vocês. Amém. Bem, irmãos, uma importante oferta. Por que é uma importante oferta? Primeiro, lembre-se, Paulo havia acabado de dizer aos irmãos em Roma que desejava ir ter com eles. Lembram quando na semana passada lhes falei de um testemunho da missão de Paulo? Que Paulo, olhando para a missão ao futuro, diz aos irmãos em Jerusalém: eu vou ter com vocês para que vocês me enviem à Espanha. Lembra disso? Quando Paulo escreve essa carta aos irmãos em Roma, ele está em Corinto, tá? Então imaginemos aqui, Corinto fica mais ou menos no meio, Roma fica à esquerda e Jerusalém fica à direita, tá? O que é que Paulo está dizendo neste momento aqui? Ao invés de partir de Corinto e ir à esquerda, eu vou primeiro partir de Corinto, ir à direita, para depois voltar a Roma. Ou seja, o que Paulo estava fazendo? Paulo poderia muito bem ter saído de Corinto, e aproximadamente 1.100 quilômetros depois, ido a Roma e cumprido aquilo que ele estava querendo fazer junto aos irmãos em Roma. Mas o que ele faz? Ele sai de Corinto, aproximadamente, ele desce 2.100 quilômetros aproximadamente a Jerusalém. De Corinto a Jerusalém dava mais ou menos 2.100 quilômetros, para depois voltar mais uns 3.200 quilômetros, ou seja, Paulo, ao invés de fazer uma rota de 1.100 quilômetros direto a Roma, Paulo vai fazer uma rota de 5.200 quilômetros, era o que ele imaginava que faria, né? 5.200 quilômetros, primeiro indo a Jerusalém, depois voltando a Roma. Ora, ele achava então muito importante aquilo que ele estava fazendo ali. Só por esse deslocamento geográfico aqui, por esse modo como Paulo está administrando sua viagem, a gente percebe que para ele é muito importante esta oferta que ele está levando a Jerusalém. Tranquilo? Não bastasse sabermos que é importante só por essa informação. Por exemplo, quando você pega o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos desde o capítulo 20, Paulo nos falando sobre isto aqui, ou melhor, Lucas registrando sobre isto aqui, esta viagem que Paulo fez, saindo ali da região da Acaia, de onde estava Corinto, descendo até Jerusalém, é o que nós temos do capítulo 20 até o capítulo 28, e depois voltando a Roma, só que diferente de como ele achava que iria. Paulo não foi livremente a Roma, Paulo foi a Roma preso, ele foi preso em Jerusalém.
Mas percebe aqui, só o livro de Atos dos Apóstolos demanda muito tempo falando-nos dessa importante oferta que Paulo vai conduzir aos irmãos em Roma. E por que também era importante, em Jerusalém? E por que também era importante? Porque essa era uma oferta dos gentios, dos irmãos que não eram judeus, para os irmãos convertidos da Judéia. Ou seja, lembra que naquele tempo havia uma certa dificuldade de relacionamento nas igrejas entre os cristãos judeus e os cristãos gentios? Pois bem, essa oferta era muito importante pela diplomacia, para estabelecer paz nos relacionamentos entre os judeus e cristãos, ou melhor, entre os judeus cristãos e os gentios cristãos. Isso era um modo de a igreja gentílica dizer que ela amava a igreja judaica. Então, percebe aqui a importância disso? Tá? E era também importante porque era Paulo que estava sendo responsável por isso. Paulo queria estar de olho de perto. Afinal de contas, dinheiro é um negócio perigoso, né, irmãos? Não é perigoso? Por isso, Paulo queria estar de olho de perto. Essa importante oferta que vemos nesse trecho, então, nos traz alguns parâmetros muito importantes para nós, enquanto igreja, para aprendermos a lidar com os recursos do reino de Deus, para aprendermos a igreja a lidar com os recursos que ela recebe, para que nós, como cristãos, entendamos alguns princípios espirituais da disposição dos nossos recursos financeiros também. Esse texto, ele é importante, não apenas porque foi uma oferta importante à igreja naquele tempo, mas também porque trata de muitos assuntos que outros textos não tratam sobre este assunto e que nós precisamos aprender. Certo, irmãos? Por isso é uma importante oferta. Foi importante para os irmãos em Jerusalém e é importante para nós hoje, a fim de que nós olhemos para os parâmetros e princípios que Paulo se utiliza para levar a cabo, para realizar essa oferta, e nos ensina desse modo a como igreja devemos agir. Deu para entender o que olharemos aqui? Olharemos para parâmetros, como Paulo fez, para princípios, o que levou Paulo a fazer, ou a igreja a fazer, a fim de que nós próprios também nos submetamos tanto a esses parâmetros, quanto a estes princípios. Tá? Beleza? E o primeiro parâmetro importante que temos aqui é o zelo de Paulo em conduzir esta oferta, tá? Olha o que diz aqui o verso de número 25. Preste atenção, observe o zelo de Paulo em administrar a condução dessa oferta, tá? Agora, porém, estou de partida para Jerusalém. Quem está de partida? Paulo. Ele não deixa isso a encargo de ninguém. Tá, queridos? Ele quer fazer isso pessoalmente. Era um valor vultoso, um valor grande, que nós vemos Paulo informando-nos que estava levantando para essa oferta. Tá? E por isso ele tem um zelo, ele próprio parte para Jerusalém. E como eu te expliquei, ele perde aqui, né, meses, queridos. Na verdade, ele pretendia perder meses, mas na verdade ele acaba perdendo anos até chegar em Roma. Porque ele planejava ir a Roma de um modo e acaba indo a Roma de outro modo. Mas ele perde anos para ser zeloso em tratar com estes recursos, tá? Ele diz no verso 28, assim, depois de completar essa tarefa e de ter certeza de que eles receberam esse fruto, Paulo encara então que ele tem uma tarefa e ele quer ter certeza que os irmãos receberam essa oferta. Paulo está vigiando aqui sobre o recurso que a igreja da Acaia, a igreja da Macedônia, essas são duas regiões da Grécia naquele tempo, tá? Macedônia é a região mais acima da Grécia, Acaia é a região mais abaixo da Grécia, e Paulo está dizendo, eu recebi a oferta dos irmãos da parte superior da Grécia, da parte inferior da Grécia, de todas as igrejas dessas regiões, e eu quero ter certeza de que esse dinheiro não será desviado, de que ele será corretamente administrado, de que não haverá nenhum dolo ou mesmo culpa no tratar desse dinheiro. Percebe aqui o zelo de Paulo, irmãos? A palavra grega, inclusive, que Paulo usa aqui, é a palavra esfragizo, que quer dizer selar. Quando nós temos aqui traduzido por ter certeza que eles receberam esse fruto, Paulo está dizendo, eu quero selar esse fruto para saber que os irmãos receberam de fato o que eles deveriam receber. O que é selar, pastor? Naquele tempo, os selos, especialmente que se usava
com cera, né? Os selos eram feitos de cera, tá? Por exemplo, alguém enviar uma carta para alguém, se você colocava essa carta no invólucro e você colocava cera e apunha o selo de quem enviou, de um modo que só recebia aquele que era o destinatário. Porque se alguém rompesse o selo, você saberia, opa, a cera está quebrada, então alguém violou esse negócio. E o que Paulo está dizendo? Eu quero selar essa oferta, eu quero selar esse fruto, ou seja, o que Paulo está dizendo? Quero ter certeza de que tudo que foi enviado será recebido e que haverá cuidado entre os irmãos para que não haja qualquer desvio nisso. Percebe aqui o cuidado de Paulo, queridos? Paulo, como pastor, está lidando, recebendo a oferta dos irmãos e ele está procurando ser zeloso disso. E é interessante que não apenas esse trecho aqui nos dá clareza disso, porque essa oferta também foi uma oferta tão importante que Paulo escreve sobre ela, sobre essa mesma oferta, em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Paulo trata em 2 capítulos, na epístola aos Coríntios, na segunda epístola, sobre esse assunto. E olha bem o que Paulo nos diz lá, em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 19 e 20. Olha o que Paulo diz. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas, ele, Tito, tá? Para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação. Aqui Paulo está falando, se você ler um pouco anteriormente, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, uns versos antecedentes, que ele enviou a Tito e enviou um outro irmão à igreja de Corinto, para que 2 irmãos fossem lá recolher essa oferta, 2 irmãos que eram pastores junto com Paulo e que tinham um respeito daquela comunidade, e ele continua dizendo, aqui ainda nesse verso 19, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar nossa disposição. Paulo está dizendo, nós mandamos a vocês 2 pastores responsáveis, não apenas um, mas 2, a fim de que um possa olhar o que o outro está fazendo com o dinheiro, a fim de que todos pudessem conhecer a nossa disposição. Percebe o zelo de Paulo? Quantas pessoas estão tendo acesso ao recurso ali? Uma pessoa só? Uma só, irmãos? 2. Quando Paulo vai pegar todo esse montante e levar a Jerusalém, veremos isso no capítulo 20 de Atos, Paulo, na verdade, tem uma comitiva ali, de aproximadamente 8, 9 irmãos, que estão caminhando com ele para levar essa oferta. Percebe aqui o zelo de Paulo? Paulo não quer sozinho lidar com dinheiro e nem deixa que sozinhos outras pessoas lidem com o dinheiro. Paulo determina que Tito e outro irmão que tem o louvor da igreja de Corinto, estes 2 pudessem descer a Corinto a fim de receberem essa oferta. E olha o que diz o verso 20 do capítulo 8 de 2 Coríntios. Paulo diz, queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa, grande e vultosa oferta, pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Percebe aqui a postura de Paulo? Paulo está dizendo, irmãos, é como diz um ditado antigo, né? Não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer, tem que querer mostrar-se honesta, tá? É o que Paulo está dizendo. Nós não queremos apenas fazer o que é correto aos olhos do Senhor, nós queremos fazer o que é correto aos olhos dos homens. Agir de tal modo a dar satisfação mesmo, a que as pessoas saibam o que nós estamos fazendo com esse recurso, a fim de que Deus não seja, o nome do Senhor não seja ultrajado, desonrado, no tratar errado com essas ofertas, ou no tratar de um modo que cause suspeita. Paulo não quer sequer suspeita no modo como ele está administrando esta oferta. Entende isso aqui, irmãos? Deu para entender isso aqui? Olha que coisa interessante, ainda vemos no verso de número 30, desse mesmo capítulo 15 de Romanos. Paulo diz assim, falando ainda sobre o zelo de Paulo, né? Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam em mim, em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Paulo estava indo à Judéia, irmãos, ao risco da própria vida. Paulo já sabia que muitos judeus não convertidos à fé cristã morriam de ódio dele, e ele ir a Jerusalém era dar ocasião para que esses judeus
se inflamassem contra ele, pudessem até tirar-lhe a própria vida. E foi exatamente o que aconteceu. Os judeus tentaram tirar-lhe a vida quando ele estava no templo em Jerusalém. Nós vemos isso quando Paulo sobe a Jerusalém para levar essa oferta. Mas olha o zelo de Paulo. Ele não está nem preocupado com a própria vida. Ele está preocupado em que isso seja administrado de forma correta. Ele sabia que ele tinha uma responsabilidade de levar essa oferta. Até porque, lá em Gálatas capítulo 2, vemos Paulo dizendo que uma das coisas que a igreja em Jerusalém, a igreja judaica, pediu a Paulo foi que ele fosse zeloso em cuidar dos necessitados em Jerusalém, na Judéia. E é o que ele está fazendo quando ele está levando essa oferta. Está cumprindo com a aliança que ele fez com Pedro. Então, ele está zelando por essa oferta até ao custo do risco da própria vida. Percebe aqui o zelo de Paulo? Dá para entender? Olha o que Paulo faz. Ele se cerca de mecanismos com muitas pessoas para que possam estar administrando essa oferta junto com ele. Ele não põe a mão sozinho, né, nos recursos financeiros. Ele leva muitos irmãos consigo para que essa oferta seja feita de forma a que não haja dúvida de ninguém. Ele fala aqui em 2 Coríntios que ele busca todos os mecanismos para que sequer haja suspeita da igreja, para que a igreja veja que ele está agindo com lisura, com responsabilidade, com integridade em tratar dos recursos financeiros da igreja. Certo, irmãos? Tranquilo? Beleza? Quando é que a gente ouviu um sermão sobre isso? Você já ouviu algum sermão sobre isso? Porque muitas vezes a gente não ouve todo o conselho de Deus, né? E o que isso traz de ensino para nós enquanto igreja, queridos? Primeiro, a primeira coisa importante é sobre o zelo pastoral e da liderança da igreja ao lidar com dinheiro. A liderança da igreja, o pastor da igreja, eles precisam ser zelosos, mais do que honestos, precisam quererem dar evidência do zelo que tem no lidar com os recursos financeiros da igreja. Preste atenção, irmãos. Há 3 áreas cuja queda é horrível ao cristão, tá? E especialmente ao líder, ao pastor. Quais são essas 3 áreas? Sexo é algo vergonhoso e algo escandalizador ao cristão cair em pecados sexuais e ao líder muito mais ainda. E Paulo trata com Timóteo, pastor Timóteo, dando-lhe orientações nas suas epístolas de como Timóteo devia ter zelo até mesmo no trato particular com as mulheres, de tal modo que as mulheres mais jovens, ele as tratasse como irmãs. Ou seja, que houvesse uma conduta em pureza em todo o trato que ele tivesse com as mulheres. Nunca uma conversinha atravessada, nunca uma palavra que pudesse ser interpretada de 2 modos, nunca, vamos atualizar, uma mensagem aqui para uma irmã, com uma coisa, minha irmã, como você está linda, né? Isso é coisa que você pode dizer na frente da mulher aqui, do seu marido, né? Minha irmã, como você está elegante, né? Mas mandar uma mensagem para uma mulher, Paulo fala do zelo que Timóteo precisa ter no trato com outras mulheres, né? Então, sim, o pecado sexual é algo horrível ao cristão, especialmente ao pastor. O pecado do poder, ele é horrível ao cristão, também especialmente ao pastor. E vemos como Paulo nos ensina, nós como líderes, devemos aprender a não nos valermos da autoridade que temos para suplantarmos os outros ou para fazermos valer a nossa autoridade pela própria autoridade. Isto é vaidade. E Paulo mostra em 2 Coríntios, especialmente, como o pastor deve se conduzir e deve exercer a autoridade que tem para a glória de Deus, não buscando poder para manipular ninguém e nem para o seu próprio proveito. E sim, a outra área delicadíssima é dinheiro. Se é escandaloso para o cristão lidar de forma errada com dinheiro, usurpar dinheiro, né, de alguém, quanto mais para o líder ou para o pastor da igreja. Isso é escandalosíssimo. E há muitas igrejas que quase se fraturam, muitas vezes até morrem, por escândalos nestas áreas. E por isso, especialmente, queridos, é importantíssimo que nós, enquanto igreja local, tenhamos um zelo, os líderes tenham um zelo. E não apenas zelo, mas a igreja tenha mecanismos para que não seja possível que a liderança possa corromper-se, lidando com o dinheiro, e também para que a própria igreja veja que tudo quanto é feito com os recursos da igreja é feito com lisura, é feito com honestidade diante de Deus,
para a glória de Deus. Tá, irmãos? Então, preste atenção no que Paulo faz. Paulo usa mecanismos aqui. Paulo manda 2 irmãos a Corinto, 2 irmãos da confiança dos irmãos em Corinto, para recolher essa oferta. 2 pastores, Timóteo era pastor, o outro não sei se era, porque Paulo não cita o nome, foi o que vimos em 2 Coríntios capítulo 8. Ou seja, Paulo usa mecanismos. Quando Paulo vai a Jerusalém, ele vai com uma multidão de pessoas. Melhor, multidão é exagero, né? Vai com uma grande quantidade de irmãos. E Paulo diz aqui que ele está procurando botar um selo nessa oferta, ou seja, valer-se de mecanismos que ninguém possa usar disso, tá? E em nossa igreja, nós precisamos de recursos, de ferramentas, de estratégias, para que os recursos financeiros sejam utilizados para a glória de Deus, irmãos, tá? Então não confie numa liderança que diz assim, confia em mim, irmão, né? Eu sou um homem abençoado, pode deixar que vai dar tudo certo, né? Não há igrejas assim? Não há igrejas que a membresia não faz ideia do que são feitos com os recursos? Do que é feito com os recursos? Não, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, não confie em mim não, porque nem eu confio em mim, tá? Eu sou pecador caído em Adão, tá bom? E o que eu puder me valer de estratégias para que eu possa estar blindando a minha natureza pecaminosa, a fim de que ela não possa cair, é o que eu preciso fazer, quer seja com sexo, com poder, com dinheiro ou com qualquer outra coisa. Nem eu confio em mim, eu vou dizer para você confiar em mim? Não posso. Não confie num homem caído em Adão, por melhor que seja a sua intenção. E é disso que Paulo está mostrando aqui, tá? A igreja precisa entender que ela tem de ter mecanismos, especialmente líderes da igreja. Busquem criar mecanismos para que o dinheiro do Senhor, que a igreja entrega ao Senhor, seja tratado para a glória de Deus. Por exemplo, em nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil tem alguns mecanismos institucionais que estão nas nossas normas. Por exemplo, pastor não pode tratar dos recursos financeiros da igreja. Não é o pastor que recolhe dízimos e ofertas, não fica na conta do pastor, não fica no bolso do pastor, entendeu? Isso fica onde? Com o tesoureiro da igreja, tá? É o tesoureiro da igreja quem administra. Uma decisão de despesa da igreja, por exemplo, o pastor não toma só. É claro que uma coisa, por exemplo, pastor, alguém pergunta, pastor, podemos comprar, sei lá, amanhã vai ter um café da manhã das crianças, a gente pode comprar? É claro que o pastor vai autorizar isso aí, a tesoureira vai liberar o recurso, isso vai ser comprado. Mas a tesoureira libera sob a responsabilidade dos seus próprios bens, percebe aqui? Nossa norma fala isso. Você acha que o tesoureiro vai liberar um recurso de forma inadvertida? Se ele vai pagar com os próprios bens? O tesoureiro tem essa responsabilidade, ou seja, ele não vai se valer dos recursos de um modo que ele, por exemplo, um pastor possa demandar, e às vezes até acontece em alguma igreja, tá? Possa demandar algum recurso para ele e dizer, não, irmão, pode deixar que depois eu cuido disso. Ah, é, pastor? Mas quem vai pagar isso depois sou eu, pastor. Né? Não pode. Quando nós vamos deliberar despesas, isso é deliberado em conselho. É o conselho da igreja que delibera despesas. Inclusive, algumas despesas são propostas pelos membros da igreja. Um membro procura um presbítero e diz, presbítero, precisamos de recursos para isso. O presbítero traz isso para o conselho, a gente discute e delibera. Um membro procura o pastor e diz, pastor, precisamos de recursos para isso. E aí o pastor traz isso ao conselho, e aí o conselho delibera. Percebe esses mecanismos aqui, queridos? Não está na mão de um presbítero X, não está na mão de um pastor Y, não está na mão apenas do tesoureiro. O tesoureiro está sendo analisado, inclusive é uma comissão de contas, né? Que na grande maioria das vezes a gente não consegue funcionar, mas a gente provoca para que é importante que funcione, né? Essa comissão de contas. Isso é algo normativo nas nossas igrejas. E aqui, de modo local, por exemplo, a gente tem buscado outros mecanismos, até pela própria proposição, tanto do conselho quanto de membros. Por exemplo, aqui os lançamentos da igreja são analisados pelo conselho de 2 em 2 meses. Quando nós temos reunião do conselho, é trazido para o conselho da igreja os lançamentos financeiros, e os lançamentos financeiros desses 2 últimos meses é analisado pelo conselho. Aqui, por proposição de membros da igreja e discussão no conselho, olha que coisa bacana, os membros da igreja preocupados, é disponibilizado o relatório financeiro a quem é membro, no primeiro domingo do mês, de manhã na escola bíblica dominical. Você pode buscar o tesoureiro e dizer, eu quero ver o relatório de tesouraria desse mês. O tesoureiro vai estar com o relatório impresso para mostrar para você no primeiro domingo do mês, caso você queira vê-lo. Está vendo como isso ajuda, queridos?
Isso ajuda que a igreja tenha mecanismos, tá? Bons mecanismos, para que os recursos financeiros sejam administrados com zelo. Certo, irmãos? Deu para entender isso aqui? E que cada dia nós possamos crescer mais nisso. Que você, como membro, se preocupe com isso. Que você, como membro, vá lá uma vez, de vez em quando, né? Vá lá, procure o tesoureiro e diga, eu quero ver o relatório financeiro. Você é membro? Você pode ter acesso. Nós não colocamos ele, inclusive o conselho deliberou isso, né? Nós não colocamos isso, por exemplo, impresso no mural, por quê, irmãos? A gente conhece o nosso tempo, né? A gente sabe que há pessoas que não são cristãs, que podem visitar a igreja, quem sabe até pessoas com más intenções às vezes, não sabe? Então a gente não quer ficar dando bobeira também para ter informação financeira da igreja para pessoas que não são membros do corpo de Cristo aqui, entendeu? Percebe? Mas o membro pode ter acesso? Pode, então procure o acesso e zele por isso, tá? Uma outra coisa importante que vemos aqui, importante de ser aplicada, especialmente a liderança precisa fazer valer estes bons mecanismos. Isso não pode ficar só na teoria, tá, irmãos? Tá bom. Você, especialmente que é um líder da igreja, você que é um presbítero da igreja, você que faz parte da liderança da igreja, entenda uma coisa, o seu nome também está aqui, especialmente, Paulo estava preocupado com o seu nome, e com a administração dos recursos da igreja, e não adianta ter mecanismos, se esses mecanismos não são utilizados na prática, não adianta ter mecanismos se a igreja não disciplina quem faz errado, é preciso disciplinar quem faz errado, é preciso disciplinar líderes que fazem errado. Eu, recentemente, tomei ciência de que, infelizmente, em uma das nossas igrejas ocorreu um fato, o seguinte fato, não da nossa região, tá? Um recurso que era destinado da igreja para ir para um pastor de congregação, o pastor presidente da igreja pegava esse recurso para si mesmo. Não sei se ele recebia um cheque, não sei como era exatamente, devia ser um cheque, alguma coisa parecida, assinava com a tesoureira e ele pegava para si mesmo. Embora a igreja tenha normas que orientem sobre o trato e dirijam o trato, às vezes se nós não temos uma liderança que está vigiando, queridos, pode acontecer esse tipo de coisa. É claro que é bem possível que esse não seja um filho, é bem possível que esse seja um pastor filho de Belial, né? Há pastores não convertidos, tá, irmãos? Sabia disso? Há pastores que nunca nasceram de novo, tá? Certo? Tá bom? Aqueles também que, embora tenham nascido de novo, talvez estejam corrompidos de tal maneira pelo pecado que não consigam enxergar um palmo à frente dos olhos, tá? Mas preste atenção, e até porque, como eu disse para vocês, mesmo, eu não posso dizer para os irmãos que confiem em mim, até por isso é que a própria liderança precisa ter zelo dessas coisas. E sabe o que aconteceu nessa igreja? Os presbíteros botaram as coisas ali, abafaram as coisas, né? Desculpa aí, irmão, foi mal, hein? A gente devia ter feito... Não pode um negócio desse, mas não pode. Alguém que age desse modo precisa ser disciplinado, precisa ser corrigido, entende? A igreja, especialmente a liderança, não basta ter mecanismos de controle, é preciso haver disciplina quando o pecado é cometido. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que especialmente ao presbítero, ele vai dizer duas coisas, o presbítero que governa bem, o pastor que governa bem, especialmente aquele que atua no ensino, que ele seja digno de duplicada honra, duplicado salário, é o que Paulo vai dizer. Mas aqueles que forem pegos em pecados, repreende-os no meio de todos, para que haja temor na igreja de Deus, e faça essas coisas sem distinção de ninguém. Percebe a postura de Paulo? Um pastor agiu desse modo, de forma pecaminosa com os recursos da igreja, discipline-o, ou qualquer outro líder, ou um tesoureiro, discipline-o, corrija-o, faça-o pagar. Entende isso? E aqui, especialmente a nós que somos líderes, vocês que são líderes, que estão ali observando o caminhar da igreja, pelo amor de Deus, vigiem em todo o tempo sobre estas coisas, para que, quanto mais zelo tivermos, menos estejamos expostos a esse tipo de escândalo que destrói igrejas. Certo, irmãos? Esse tipo de coisa destrói igrejas, destrói fé, tá bom? Então zelemos por isso. Uma palavra aqui aos pastores e aos candidatos ao pastorado. Primeira coisa importante, uma orientação aqui até preventiva, né? Sonde a motivação do seu coração quando você está pensando na vocação do ministério pastoral.
Você está pensando no ministério pastoral como uma profissão, um meio de vida? Tá? Não estou nem pensando, não estou nem dizendo um ministério como um lugar para enriquecer, né? Porque não tem mesmo condição de enriquecer. Uma igreja séria nunca, né? Mas se você estiver pensando no ministério pastoral como um meio de vida, como uma profissão, por favor, não vá para o ministério. Tá? A motivação está começando errada, não pode ser por isso. Tá bom? Não estou dizendo que o pastor não deva ser sustentado pela igreja. Deve, Paulo trata disso. Mas se a sua motivação for uma motivação profissional, não vá ao ministério. Você está indo para o lugar errado. E essa motivação errada pode abrir espaço depois a esse tipo de ações. O camarada pensa, caramba, eu me esforço tanto, né? Eu estudei tanto, fiz um mestrado, fiz um doutorado. Se eu tivesse uma outra carreira, eu estaria recebendo 4 vezes mais. E é verdade, tá? Estaria recebendo 4 vezes mais. E agora eu estou recebendo pouco? E aí, de repente, o cara começa a pensar, né? O que eu posso fazer para receber mais? Um colega que era da minha juventude, fez engenharia, está recebendo 5 vezes o que eu recebo. Então, assim, está vendo como começa errada a motivação? Porque a motivação começa errada, pode ser que chegue um momento do ministério que você vai errar e você vai pecar. E talvez nem esteja, por exemplo, agindo mal com as questões financeiras, mas já esteja desiludido no ministério. Eu me recordo que ali aos idos dos meus 2 anos de ministério pastoral, eu estava fazendo meu primeiro mestrado e tive contato com um pastor de Goiânia, de uma igreja batista de Goiânia, né? E a gente estava trocando uma ideia, a gente criou uma certa amizade. Sabe o que ele disse para mim? Ele disse assim, cara, os irmãos sabem que eu sou bivocacional, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Eu tenho um emprego secular e trabalho e sirvo na igreja. E ele disse para mim o seguinte, cara, se eu fosse como você e tivesse um trabalho, eu abandonaria a igreja hoje. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Pensa que é fácil, neguinho, ser pastor? Né? Tem uma pesquisa norte-americana feita dizendo o seguinte, que dentre todas as profissões elencadas ali no hall de atividades profissionais norte-americanos, o pastor é a mais desgastante de todas, tá? Então, sim, não é fácil o ministério pastoral. E se a motivação for uma motivação de fazer do ministério pastoral sua fonte de renda, por favor, não vá. Porque você vai se perder em algum lugar no caminho, certo? Entenda isso, sonde-se primeiro, tá? Não há nenhum problema em o pastor ser sustentado pela igreja, e deve ser, ok? Paulo trata disso em 1 Coríntios, capítulo número 9, tá? Não há nenhum problema também o pastor enriquecer, desde que não seja com o dinheiro da igreja, tá bom, irmãos? Nenhum problema, o problema não é o pastor enriquecer, o problema é a sua motivação, vindo ao ministério pastoral, tornar o ministério pastoral sua fonte de sustento. Não pode ser essa sua motivação. Sua motivação está errada. Essa questão é uma questão secundária, é uma questão consequente, não pode ser, tá? E outra orientação, seja bivocacional. Você tem um chamado ao ministério? Desenvolva outras habilidades, tenha algum outro curso, tá? Passe em algum concurso público, não sei, faça alguma coisa, mas seja bivocacional. Como Paulo foi. Paulo era bivocacional. Eu decidi trabalhar, porque aos 17 anos da igreja, aos 17 anos de idade, eu era tesoureiro. E vi algumas vezes algumas coisas equivocadas. Vou chamar de equivocadas. Pecaminoso eu tenho que estar dentro da alma do indivíduo, né? Mas coisas equivocadas feitas pela liderança da igreja com dinheiro. E aí eu tomei uma decisão. Senhor, eu quero trabalhar, eu quero desenvolver-me profissionalmente. Eu sei que eu tenho um chamado pastoral, mas eu quero trabalhar para que essa minha motivação em nenhum momento seja dispersa, seja perdida, tá? Seja bivocacional, faça uma outra faculdade, busque ser aprovado em algum concurso, monte um negócio, não sei, óbvio, busque algo em que você possa desprender a maior parte do seu tempo ao ministério. E Paulo, o que Paulo fazia? Tinha momentos em que ele estava só no ministério, tá? Tinha momentos que Paulo estava dedicado ao ministério, sendo sustentado pelas igrejas. É o que ele diz, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo, se não me engano, de número 11, da segunda epístola, ele diz, eu fui sustentado por outras igrejas para estar com vocês aqui em Corinto. Paulo diz a igreja em Corinto. Mas tinha momentos que Paulo fazia o quê? Ele ia trabalhar, ele ia costurar tendas, né? Deixa eu te explicar uma coisa, Paulo muito provavelmente era alguém bastante abastado, tá? Até pela sua família, tá bom? Por quê? Porque Paulo foi formado lá em Jerusalém, nas escolas mais tops daquele tempo, com um dos maiores mestres da história de Israel. Isto não era nada barato, tá? Ele era de Tarso, uma cidade comercial. Ele tinha o que mais? Ele tinha a cidadania romana.
muito provavelmente Paulo tinha um patrimônio significativo de seus pais, tá bom? Mas ainda assim ele tinha de aprender um ofício. E ele costurava tenda, porque naquele tempo não era igual hoje, que você tem o cartão de um banco, né? Você tem dinheiro em Brasília, você tem dinheiro em Londres, na Índia. Não é assim hoje? Mas naquele tempo como é que era? Não dava para levar uma fortuna em viagem missionária, né, irmãos? E pouco dinheiro se levava. Então, por isso que Paulo precisava, às vezes, trabalhar de costurar tendas. Mas nós vemos evidência, por exemplo, de uma condição abastada de Paulo, até na sua prisão em Roma, quando ele paga ali, por 2 anos, uma moradia para estar preso. Paulo podia ficar preso numa cela, mas como ele também tinha a opção da prisão domiciliar, ele paga o aluguel de uma moradia cara em Roma isso era caro, a fim de que ele ficasse 2 anos preso. Ou seja, o problema aqui, pastor, ou você que é candidato ao ministério pastoral, não é você ter recursos, não é você progredir em ter recursos, o problema é você saber da sua motivação no ministério, tá? Deixa eu te dizer uma coisa, o ministério não é para enriquecer ninguém, ok? Se você entende que tem uma vocação pastoral, que tem um chamado, uma liderança, entenda que, em primeiro lugar, você não deve desejar estar ali para ter o seu sustento, embora seja digno o seu sustento dali. Porque pode ser que haja situações, inclusive, que você tenha de deixar uma igreja, olha o dilema do pastor, de deixar uma igreja que, de repente, é melhor, que o remunera melhor, para ir para outra igreja que vai remunerá-lo pior, mas é a vontade de Deus. E se o camarada entende que ali é só o seu ganha-pão, ele vai fazer isso? Não vai, entendeu? Por isso, seja bivocacional. Procure, obviamente, outras vocações que permitam você dar o máximo da sua energia e do seu tempo para o ministério pastoral. Eu dou graças a Deus, por exemplo, pela minha jornada. Eu trabalho num banco, os irmãos sabem, né? Na Caixa Econômica Federal. Fiz uma carreira na Caixa Econômica Federal, fui gerente, deixei de avançar na minha carreira por causa do meu ministério. Algumas vezes, na Caixa. Passei em outros concursos, cuja renda era muito maior, mas deixei de ir para outros concursos, porque eu entendia que estava prestes a voltar a trabalhar 6 horas e aí poder servir melhor a igreja. Tomei essa decisão, tá? Então, assim, hoje, por exemplo, hoje eu trabalho 6 horas por dia. Como é que eu trabalho 6 horas por dia? Enquanto eu trabalho, eu estudo. Olha que coisa legal. Hoje eu desenvolvo um trabalho que, enquanto eu estou respondendo aos processos, eu estou ouvindo livros. Ou seja, o estudo do pastor também é trabalho pastoral, não é verdade? Estudar é parte importante do ministério pastoral. E você pode, que o Senhor permita, que você desenvolva o seu ministério de tal maneira que você tenha uma segunda vocação e você possa, eu espero que você possa, né, empreender, enriquecer, ir à frente, né, e ter recursos, quem sabe um dia, para ficar só no ministério pastoral, ou quando você estiver no ministério pastoral, que você esteja com a maior parte do seu tempo, da sua energia, dos seus recursos ali, mas não vá ao ministério se você entende que o ministério é apenas uma fonte de sustento. Certo, irmãos? Deu para entender? Beleza, então tá bom. Indo à frente, os objetos da oferta. A quem Paulo está dirigindo essa oferta? Isso nos fala alguma coisa sobre como nós devemos contribuir. É claro que os irmãos da Acaia e da Macedônia eram irmãos que contribuíam regularmente nas igrejas locais, tá, irmãos? Paulo aqui vai levantar uma oferta extra, uma oferta superior, uma oferta, às vezes a gente chama de uma oferta de amor, para os irmãos em Jerusalém. Ou seja, os irmãos da igreja de Corinto, os irmãos de todas as igrejas das regiões da Acaia e da Judéia, já contribuíam regularmente com suas ofertas e dízimos, mas aqui Paulo levanta uma oferta especial, e a quem é dirigida essa oferta? O verso 26 diz, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos em Jerusalém. Em grego, nós temos algumas palavras para pobres, tá? A palavra que Paulo usa aqui é prokos. É difícil assim de pronunciar, né? Prokos. Como é que é, pastor? Tenta fazer, irmão. Tem uns sons que só saem em outras línguas, né? Pois é. Este pobre, cuja palavra é utilizada é prokos, é uma palavra que se refere não a... Existe uma outra palavra que fala da pessoa, da pessoa pobre, cujos recursos são parcos, poucos para a subsistência, mas ela tem recursos para a subsistência, tá? Não é essa palavra que Paulo usa aqui. Paulo usa aqui uma palavra, essa palavra prokos, ela se refere à pessoa que está, diz o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, em total pobreza
e que a reduz, inclusive, à mendicância. Tá bom? Então, preste atenção. A quem é dirigida essa oferta? Houve uma fome ali pelos idos da quinta década, pelos anos de 45 a 52, 53, quinta década, sexta década, né, do primeiro século. E essa fome ali na região da Judéia fez que algumas pessoas ficassem em situação terrível, tá? Chegando à condição de mendicância. É esta oferta que Paulo está levantando, especial a estes irmãos aqui. Não, os pobres ditos aqui não são pobres que, embora com poucas condições de subsistência, sustentem-se pessoalmente. São pessoas que não estão conseguindo sequer dar subsistência à própria vida. E nesse tempo, especialmente, não se tinha qualquer assistência social. Não é, irmãos? Não tinha INSS, não tinha um seguro-desemprego, não tinha nada parecido. E quem eram geralmente os objetos dessas ofertas? Cegos, inválidos, viúvas, órfãos. Quando a gente olha, por exemplo, a gente vai olhar isso mais por dentro, tá? Quando a gente estiver expondo Atos, quando a gente olha, por exemplo, a igreja em Jerusalém, né? Repartindo recursos, a quem é dirigido esses recursos? Está lá, olha o livro de Atos. Os recursos são dirigidos às viúvas, ok? Então, preste atenção. A igreja aqui está dirigindo sua assistência especial diretamente às pessoas que estão em condições nesse estado aqui, em condições de mendicância, ou quase a mendicar, né? Então, é importante que nós atendamos a isso, tá? Os recursos da igreja precisam ser geridos com certas prioridades, né? Nesse caso aqui, a prioridade que Paulo estabelece são para esses irmãos que estão nessa condição de sequer terem qualquer apoio, pessoas inválidas, pessoas viúvas, órfãos, por exemplo, né? E estão às portas da condição de mendicância. O cristão pode passar por isso? Pode passar por isso? Pode ser que sim. Tá, irmãos? Pode ser que sim. A vida não faz coisas conosco, às vezes, que nos trazem experimentações para nós aprendermos a depender de Deus? Também para os membros do corpo de Cristo estarem aptos a ajudarem-se uns aos outros? O que acontece com Jó? O que você acha? Você acha que Jó estava vivendo de quê enquanto ele estava naquela tribulação toda, irmãos? Da assistência de outras pessoas, tá? Isso faz parte do modo como Deus está governando nossas vidas para que sejamos transformados à sua imagem. Tanto nós que seremos abençoados, quanto nós que abençoaremos. Tanto nós que ofertamos, quanto nós que recebemos a oferta, estamos sendo objeto da graça de Deus, para que o Senhor seja glorificado em nós. Então, primeira coisa importante aqui, quando nós tivermos realmente necessidade, irmãos, não tenha vergonha de compartilhar suas necessidades aos santos. Necessidade, entende? Não tenha vergonha de compartilhar sua necessidade aos santos. A Sagrada Escritura nos diz isso. E esses irmãos dirigem essas ofertas, então, a esses irmãos necessitados da Judéia, em Jerusalém. E aqui nós tiramos já algumas lições importantes. A igreja deve atender às necessidades emergenciais dos que não têm condições de sustentarem-se, tá, irmãos? E que não têm qualquer outro apoio, tá? O apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer em 1 Timóteo capítulo 5, que se o cristão tiver qualquer outro apoio, por exemplo, a viúva aqui, a viúva devia ser inscrita viúva, tinha diversos critérios, eu não vou tratar disso hoje, porque quero tratar disso mais extensamente quando estiver expondo Atos, né? Porque lá Paulo trata disso especificamente. Mas a viúva, por exemplo, que tinha qualquer familiar cristão, essa deveria ser sustentada por quem? Por seus familiares. A família é quem devia, em primeiro plano, estar atendendo estes irmãos, para que a igreja pudesse cuidar daqueles que realmente necessitam, os prokós, aqueles que não têm condições de dar subsistência a si mesmos, tá? Então, qual é a prioridade zero da igreja? As pessoas que estejam em situações, quer sejam em condições ou em estados, né, de não estarem atendendo-se a si mesmas, não conseguindo ter subsistência, tá? Aqui Paulo não está falando de quem tem condições de trabalhar, tá? Porque lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo diz o quê? Aquele que não quiser trabalhar, faz o quê, irmão? Não coma, tá? Eu lembro, por exemplo, de uma professora que eu tive, uma pessoa genial,
que deu uma alavancada na vida. É uma pessoa que passou em diversos concursos públicos, pessoa inteligentíssima, e já era extraordinariamente inteligente. Vindo a Brasília, não tinha de que viver. O que ela fez? Armou R$5, fez um bolo e começou a vender o bolo na feira. E aí foi aumentando essa oferta, era primeiro um bolo, depois... E olha, já formada, tá, irmãos? A pessoa já formada, né, e tudo mais. Né? E tem condições de trabalhar? Trabalhe. Às vezes a gente não tem emprego, mas tem trabalho? Vamos trabalhar. Esse é um princípio bíblico. O trabalho é para a glória de Deus e para a nossa própria sustentação e dignificação, tá? Mas sim, obviamente, a igreja também deve atender e pode atender outras situações de apoio, tá? É claro que a igreja deve atender aqueles que são realmente necessitados, é um dever. Inclusive, nós veremos um pouco mais à frente, Paulo dizendo que isso é um dever do cristão, tá? É um dever da igreja. Mas, quando, obviamente, né, a igreja, quanto mais recursos dispuser e puder auxiliar outras pessoas, auxilie, apoie. Eu sou completamente favorável. Temos irmãos, é claro que a gente tem que estabelecer princípios, tá, irmãos? Inclusive, Paulo estabelece princípios até para aquilo que deve. Por exemplo, lá no capítulo 5 de 1 Timóteo, Paulo vai dizer que a mulher que for viúva, mas tiver menos de 60 anos, não pode ser inscrita. Ou que queira casar, não pode ser inscrita. Tá? Então, tem que ter parâmetros, tá? Até para o dever. Mas deixamos o dever de lado, a igreja deve assistir àqueles que não têm condições de subsistência. Mas, e outras pessoas que de repente conseguem subsistir-se, mas precisam de apoio para outras coisas. De repente, vamos pagar um curso para o irmão se formar, né? Vamos dar um apoio na formação acadêmica do irmão, está querendo fazer uma faculdade. Vamos fazer esse tipo de coisa, tá? Mas é claro, com parâmetros, tá? E depois de termos atendido aquilo que é necessário, o dever. Esse outro suporte que a igreja pode dar, isso não é dever, já não é mais dever. Mas se pudermos fazer, façamos. Deu para entender isso aqui, irmãos? Com parâmetros, com objetividade, para que ninguém olhe e diga, aquele ali está indo porque é amigão do presbítero Giovanni. Não é assim, né? Com parâmetros objetivos, enfim, com critérios, é assim que deve ser. Deu para entender isso aqui, irmãos? Ou seja, a quem é dirigida essa oferta que é um dever? Essa oferta que é um dever dirigida àqueles que estão em condições de não conseguirem dar subsistência à própria vida. A esses a igreja deve, tá, dar subsistência. Tá? É claro que com todos esses parâmetros que lhes disse, né? E é assim que a gente procura definir, por exemplo, construir um regimento interno da diaconia. A gente procura estabelecer, construir um regimento interno da diaconia, definindo parâmetros a quem a igreja deve servir, e aí quem a igreja pode servir, exatamente à luz desses princípios que estão aqui. Entende, irmãos? A Bíblia nos ensina tudo isto. Amém? Certo? Então, preste atenção. Nós devemos atender às necessidades que são emergenciais dos santos, que não têm condições de sustentarem-se, tá? Aqueles que têm condições de sustentarem-se, sustente-se, isso é bom. Quando nós pudermos também, deveremos, ou melhor, poderemos, né, tirar a palavra dever, poderemos dar apoio a outros avanços na vida. Eu sempre faço isso, irmãos. Há sempre irmãos que é claro, né, pessoas que faço isso pessoalmente, tá? Faço isso pessoalmente, não estou dizendo como igreja, não. Eu sempre faço isso. Quando eu vejo alguém que está precisando de um curso, alguém está precisando fazer um curso de formação, alguém está precisando de um recurso para um concurso, eu tiro do meu recurso e faço isso. Ah, não é emergente, mas eu posso ajudar. Eu vejo que alguém que realmente ama a Deus, que segue a Cristo com integridade, que busca servir ao reino de Deus, faça isso, irmãos, abençoe outros irmãos, entendeu? Eu não sei contar quantas vezes eu já fiz isso até hoje. Muitos irmãos, um curso de vigilante, um curso disso, um curso daquilo, preparação para concurso, pagar um cursinho. Fiz isso inúmeras vezes. Faça isso. Procure servir aos irmãos que você puder servir, tá? Agora, a quem você deve como igreja, a quem nós devemos? Aqueles que estão em condição de não darem subsistência a si mesmos. Entendemos, irmãos? Beleza? Diferente ouvir essas coisas, né? Vamos para frente. Bom, há um princípio aqui importante que é subjacente à oferta, ou melhor, um princípio que ele está, que é o que vai fazer Paulo enviar essa oferta aos irmãos e provocar os irmãos a que ofertem, né? Qual é o princípio pelo qual Paulo provoca os irmãos a que ofertem? O princípio de que somos
Devedores. E como você precisa entender isso na sua vida cristã e para entender como você lida com a sua vida financeira, tá? Preste bem atenção no que Paulo diz aqui no verso 27, na parte B. E verso 27. E de fato são devedores aos santos em Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Eles devem, por quê? Porque eles são o quê? Devedores a quem? Aos cristãos de Jerusalém, porque deles veio a bênção espiritual até os gentios. Então preste atenção. Esse aqui é um desdobramento de um princípio mais geral. Qual é o princípio mais geral? Todos nós devemos a Deus nossos recursos financeiros, porque todo bem que temos, material e espiritual, vem de Deus. Desse princípio, Paulo extrai um princípio menor. Qual é o princípio menor? Nós também somos devedores aos instrumentos da graça de Deus, os quais Deus usa para nos abençoar. Deu para entender essas duas coisas? Vamos para o princípio geral. Isso está na Bíblia, vou mostrar para vocês. Qual é o princípio geral? Todos nós somos devedores. E quando eu digo nós, não é só cristãos não, irmãos. Todos os homens são devedores a Deus, tá? Dos seus recursos financeiros, porque de Deus eles recebem toda a vida e todos os recursos que eles têm, ok? E desse princípio geral é extraído um princípio particular. Nós também somos devedores àqueles que ministram os dons de Deus a nós, e por eles somos abençoados por Deus. Deu para entender isso aqui? Bom, já deu para entender essa segunda parte nesse texto que Paulo, nesse trecho que Paulo menciona no verso 27, né? Vocês, meus irmãos gentios, devem aos irmãos judeus, porque eles foram um instrumento de Deus para abençoar vocês. Por isso vocês devem a eles, tá? E o princípio, nós todos devemos ao Senhor nossos recursos financeiros, porque em Deus nós temos tudo que somos e temos. Olha o que Paulo diz em Atos 17, 28. O que Paulo diz lá, pregando no Areópago. Ele cita um poeta e ele diz assim: pois em Deus vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Percebe aqui? É de Deus que vem tudo o que nós somos. Você respira, porque você tem um fôlego de vida, porque Deus não chamou para si ainda esse fôlego de vida. Você não tem sequer condições de saber e sustentar sua vida até amanhã de manhã. Por que você respira? Por que você respira? Porque sua vida vem de Deus. Por que você tem um teto sobre a sua cabeça? Por que você tem pão para comer? Uma roupinha bonitinha para se vestir? Né? Por que você tem diversão, alegria, família? Tudo isto vem de Deus. De onde vem os recursos materiais que você tem, meu irmão? Adivinha? Isto tudo vem de Deus, queridos, tá? Olha que coisa interessante que nós temos, esse princípio sendo estabelecido, lá em Gênesis, no capítulo de número 14, é a primeira vez na Bíblia que se fala em dízimo, tá? E por que Abraão vai dizimar a Melquisedeque? Preste bem atenção, há um princípio por trás aqui, não há lei nesse tempo ainda. Deus não havia ordenado através de Moisés que se estabelecesse na lei que o seu povo deveria dizimar, tá? Não há lei, é por um princípio de que é de Deus que vem tudo que temos, que Abraão dizima a Melquisedeque. Quer ver? Presta atenção comigo. Vamos lá para Gênesis capítulo 14, versos 18, 19 e 20. Olha o que diz aqui, abra sua Bíblia comigo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Isso depois da guerra que Abraão venceu as pessoas que haviam levado cativos, Ló, né, e muitos outros, né? Ele venceu essa guerra, foi vencedor nessa guerra, e ele era um homem, Abraão era um homem riquíssimo, um homem de muitas posses, né? E ele continua dizendo, no verso 19, e abençoou quem? A Abraão, e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Quem possui os céus e a terra, irmãos? O Deus Altíssimo. Olha o que ele continua dizendo. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos.
Olha o que Melquisedeque está dizendo: Abraão, você é tudo que você é, e você tem tudo que você tem, porque o Deus Altíssimo, que é possuidor de todas as coisas, lhe aprove dar a você. A Deus aprove dar estas coisas a você. E você venceu agora, Abraão? Sabe por que você venceu agora? Porque Deus entregou os teus inimigos na sua mão. Não é porque seu braço é forte, não é porque seus arqueiros são experientes, não é porque seus cavalos são velozes, é porque Deus entregou os seus inimigos nas suas mãos. Não é porque você é inteligente e passou no concurso, irmão, tá? Não é porque você é esperto e sabe entender o mercado, ok? Não é porque você é um cara que estudou finanças e está no mercado especulativo e está fazendo fortuna, ok? É porque Deus quis que estas coisas fossem realizadas em você. Você tem pão hoje? Foi Deus. Um pãozinho de sal? Foi Deus. Tudo que temos veio dele. Você trabalha, respira, vive, come, você faz bolos lindos, você redige uma peça como ninguém, uma peça de direito, você trata um paciente com carinho, você faz um cabelo como ninguém. Isso tudo vem de quem, queridos? Vem de Deus, tudo que temos vem de Deus. É este princípio que Abraão ouve. E como Abraão responde a Melquisedeque? Deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Baseado em que princípio? Não é no mandamento, não é baseado no mandamento que Abraão está dizimando, tá? O mandamento é enviado depois, por causa da dureza do nosso coração, ok? Lembra do que o Senhor Jesus diz? Que os mandamentos, alguns deles são dados por causa da dureza do nosso coração, não é verdade? Por causa da dureza do nosso coração, está escrito lá depois, entregue seu dízimo. Mas qual é o princípio que está por trás disso? Tudo que nós temos vem de Deus, tá? Nós dizimamos e ofertamos porque reconhecemos que tudo vem do Senhor. Todos os homens, e preste atenção, todos os homens devem seus dízimos e ofertas ao Senhor, porque tudo que os homens têm vem do Senhor. Todos os homens, não é só o cristão não, tá? Todos não respiram, não trabalham, não têm recursos, todos devem ao Senhor. O princípio de que devemos a Deus nossos dízimos e ofertas antecede a lei. Tem cristão que pergunta às vezes, né? Pastor, a gente deve dizimar, já que a gente já não está mais na lei, a gente está no Evangelho? Responde isso aqui que vimos hoje? Responde? Sim ou não, irmãos? Quando Abraão responde na lei? Não. Abraão responde porque ele reconhece que de tudo que ele tem, é o Senhor que o tem dado, tá? Sim, tem um outro princípio mais específico, que é o que Paulo trata aqui. Que princípio? Somos devedores aos instrumentos da graça de Deus, pelos quais somos abençoados pelo Senhor. Paulo está dizendo aos irmãos, eles são devedores dos crentes da Judéia. Por quê? Porque dos crentes da Judéia veio o evangelho para eles. E Paulo, ele não só aqui, tá? Mas em outros lugares nas suas epístolas, ele nos mostra a aplicação desse princípio. Nós, cristãos, somos devedores àqueles que são instrumentos da graça de Deus para nos abençoar. Devedores dos nossos recursos financeiros. Olha o que Paulo diz em Gálatas 6:6. Ele diz assim: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Percebe esse princípio aqui? Por quê, irmãos? Porque Deus o está abençoando por meio da palavra daquele que o instrui. E assim como você deve a Deus, de uma forma direta, através de seus dízimos e ofertas, você deve entender que você deve também àqueles que servem, e especialmente aos ministros da palavra, com os seus recursos financeiros. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, porque isso é bíblico, tá, irmãos? Ok? Aqui em 1 Coríntios 9:11, depois, se você nunca leu, leia esse texto de 1 Coríntios capítulo 9. Eu disse de antemão que o pastor nunca deve ter a motivação profissional em buscar o ministério pastoral. Mas para ser coerente com a Escritura, eu também preciso dizer para a igreja que a igreja deve sustentar seus ministros, isso é obrigação da igreja, a igreja tem esse dever. Paulo trata isso em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 1, tá? Paulo vai argumentar ali, primeiro, vocês não acham que aquele que cuida do rebanho deveria também ter da lã do rebanho? Paulo vai tratar isso no capítulo 9, Paulo vai falar no capítulo 9, vocês não acham que o boi, enquanto debulha, não deveria comer das sementes que caem no chão? Acaso não é por causa
do boi que a lei diz, não ate a boca do boi enquanto debulha. O boi está trabalhando lá, tá bom? O que é debulhar, irmãos? Como é que era esse negócio? Você botava uma pedra enorme nas costas do boi, redonda, num circuito circular, né? Geralmente ali amarrado num... Quem conhece isso aqui? Quem conhece isso aqui? Conhece não? Isso é coisa da antiguidade, né? Eu não sei nem se no Brasil se fazia isso como costume, mas antigamente se fazia isso. Se amarrava um animal, você pegava assim um cepo, botava no meio, amarrava o animal num tronco, geralmente, né? Um pedaço de madeira que podia circular ali em volta daquele cepo, tá? Amarrava o animal na ponta. E aí você colocava uma pedra grande, geralmente que rolava, né? Uma pedra em formato ali circular para rolar, circular não, cilíndrico para rolar, e você botava os grãos ali naquele lugar. O boi ia então puxando aquela pedra circularmente e pisando os grãos com aquela pedra, né? Só que a boca dele, olha o que a palavra de Deus diz. Olha a preocupação de Deus. Não atarás a boca do boi enquanto ele debulha. Ou seja, o boizinho merece comer. Ele está trabalhando duro. Dê de comer a ele, que Paulo vai dizer no capítulo 9 de 1 Coríntios. Acaso Deus diz isso pensando apenas em bois? Não, ele está pensando em nós, ministros do Evangelho. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9. E aqui, no verso 11, ele fala diretamente desse princípio. Quer ver? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 9, verso 11. Ele diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, 1 Coríntios capítulo 9, verso 11, será muito de vós recolhermos as carnais? Está entendendo esse princípio aqui? Nós semeamos a vocês as coisas espirituais, somos ministros do Evangelho a vocês. Será que é muito recolhermos as coisas carnais de vocês? Percebe esse princípio operante aqui também? Afinal de contas, você acha que Malaquias 3,10 está falando do quê, irmãos? Quando Malaquias 3,10 diz assim: tragam os dízimos para todo dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento. Você acha que esse mantimento é para quem, irmãos? Para os ministros do templo, tá? Prioritariamente para os ministros do templo. E é o que Paulo vai argumentar no capítulo 9 de 1 Coríntios também. Vocês não sabem que aqueles que ministram no altar comem do altar? Eles se alimentam do altar? O Senhor Jesus e os seus apóstolos eram mantidos e sustentados pelos discípulos que caminhavam juntamente com eles. Inclusive o livro de Lucas vai falar de muitas mulheres que tinham muitos recursos, né? Que o Senhor enriqueça muita gente aí, né? Para que haja bastantes recursos, para que a igreja dê um saudável sustento aos seus ministros, tá? E possa também cuidar das demais demandas, ok? Mas sim, os recursos que a igreja recolhe também são para, também não, tem uma das suas prioridades o sustento dos ministros do Evangelho, tá, irmãos? É disso que a Escritura trata, ok? Deu para entender isso aqui? Certo, irmãos? Então, voltemos aqui para algumas aplicações à luz de tudo que nós vimos aqui. Você entende que tudo que você tem vem do Senhor, queridos? Sua capacidade de aprender, a profissão que você exerce hoje, o seu desenvolvimento intelectual, sua aprovação em concursos, tudo o que você tem vem do Senhor, meu irmão, tá? Você precisa entender isso, você precisa discernir isso. Nós não damos um passo nessa vida sem que o Senhor permita que o demos. E outra coisa importante, você também precisa entender que nós devemos os recursos àqueles que Deus usa para serem ministros do Evangelho. Isso está na palavra de Deus. Não há nenhuma vergonha em falar disso, tá? A vergonha quando os ministros usam de forma errada dos recursos, quando a igreja não zela da utilização desses recursos. A vergonha também quando a igreja não cuida dos seus ministros, eles passam necessidade. Aqui a vergonha, tá bom? Mas não há vergonha em que a igreja trate disso de forma justa e honesta, segundo a palavra de Deus. Nós devemos a sustentação dos ministros do Evangelho. Eu quero sustentar muitos ministros do Evangelho com os meus recursos ainda. Isso é uma oração que eu faço diante de Deus, tá? Eu quero, e eu espero que você deseje fazer isso. Eu já faço, óbvio, né, isso com os dízimos e ofertas, mas eu quero mais que isso. E eu espero que você proponha no seu coração enviar os trabalhadores da seara também. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Outra coisa, por fim, e aqui não é por fim que é menos importante, essa também é muito importante, nós vemos aqui, queridos, a disposição alegre dos que ofertaram, que demonstra que eles responderam ao Evangelho, tá? Esses irmãos estão ofertando assim, ó. Por favor, deixa eu.
Vem aqui também, Paulo, pega a nossa oferta. Esses irmãos estão ofertando assim, tá? Estão ofertando com alegria. Isso dá testemunho de que eles entenderam claramente o Evangelho. Observe aqui o que diz o verso de número 26. E a parte A do verso 27. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram o quê, irmãos? Alegria de contribuir para os pobres dentre os santos em Jerusalém. Tiveram, diz o início do verso 27, prazer nisso. A disposição interior do coração, queridos, mostra que realmente aqueles irmãos entenderam o Evangelho e realmente estavam respondendo naquelas ofertas ao Evangelho em alegria. Eles não ofertaram com pesar de alma, eles não ofertaram na expectativa de receber algo em troca de Deus, eles ofertaram com alegria. Percebe aqui? E é essa disposição que nós precisamos entender se há no nosso coração. Se há pesar de alma, deixa eu dizer uma coisa para você, não oferte, não dizime. Se você está fazendo isso porque você acha que, a gente tem algumas igrejas que dizem isso, tá? Dê 10 que Deus vai dar 100. Aí você diz, tá bom, já que é bom assim, eu vou dar 1.000 para ganhar 10 mil. Vou dar 10 mil para ganhar 100 mil, né? Eu já ouvi isso, tá, irmãos? Na minha época de seminarista, estudante de faculdade de teologia, eu fiz alguns estudos em algumas igrejas, né, neopentecostais. Eu ouvi esse tipo de coisa. Se hoje você der 50% dos seus bens, você vai ser salvo. O quê? Se você der 10, o que você der, você vai receber 10 vezes mais. Então, comece a ver as ofertas de 10 mil. Então, se você está ofertando com pesar e dizimando com pesar, não dizime, não oferte. Você não entendeu o Evangelho. O seu dízimo e a sua oferta estão igual ao dízimo e a oferta de um fariseu. Tá? E, como disse o Senhor Jesus, não adianta nada dar o dízimo e a oferta até do endro e do cominho, da coisinha que você planta lá no quintal da sua casa, se você não entendeu o Evangelho. Tá bom? E também, se você está dizimando e ofertando por barganha, como algumas igrejas oferecem essa barganha, né? Dá X que você vai receber 2X. Não dizime e não oferte. Tá bom? Qual deve ser a disposição do nosso coração? Uma resposta ao Evangelho em alegria. Nós já vemos aqui que esses irmãos estão ofertando em alegria. E essa alegria só é possível aquele que compreendeu o Evangelho e entendeu que tudo que ele tem vem de Deus, e especialmente, olhe bem, queridos, em Abrão a gente já podia entender que tudo que nós temos vem de Deus, mas especialmente que Deus deu o seu Filho a nós. Se nós entendemos que Deus deu o seu Filho a nós, agora muito mais ainda, de nossos recursos financeiros, daremos ao Senhor com alegria. Entende isso? Quem entendeu o Evangelho, entendeu não apenas que ele vive por Deus, é sustentado por Deus, mas que Deus deu o seu maior tesouro. Deus poderia ter dado uma reserva de quê, irmãos? Pensei num minério bem rico, bem caro, de diamantes por você. Mas muito mais que uma reserva de diamantes, Deus deu o quê, queridos? O seu próprio Filho. Aquele que entendeu isso, ele dá e dá com alegria. E um dos testemunhos, deixa eu dizer para você, preste bem atenção, me ouça aqui, ó. Um dos testemunhos que você de fato entendeu o Evangelho e recebeu o Evangelho é a sua liberalidade em dar com alegria a Deus seus recursos financeiros. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não dá com liberalidade e alegria os seus recursos financeiros a Deus, isto é um sintoma de que você não entendeu o Evangelho direito, de que o Evangelho não te alcançou completamente ainda. Percebe isso, irmãos? Olha aqui o que nós vemos o apóstolo Paulo nos dizendo em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 13, tratando desta oferta aqui, exatamente, e tratando da disposição dos irmãos, né, quando ofertaram. Olha o que Paulo diz. Por meio dessa prova do serviço ministerial, ou seja, por meio dessa oferta que nós estamos levantando, é esse assunto que ele está tratando aqui no capítulo 9, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Preste atenção. Esse ato de ofertar, o que ele faz, queridos? Isso acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Ou seja, vocês fazem a confissão do Evangelho de Cristo?
Então me deem testemunho de que de fato vocês creem no Evangelho de Cristo. Um desses testemunhos é essa oferta alegre, voluntária, é dispor seus recursos financeiros com alegria. Entende, irmãos? O bolso fala muito da nossa espiritualidade, viu, irmãos? Eu aprendi isso cedo na minha jornada, tá? Eu me recordo, já disse aqui para os irmãos, não sei se vocês que estavam aqui no domingo, mas eu tive uma grande decepção bem no início da minha fé. Graças a Deus eu estava afirmado na palavra, né? Embora esperasse dos meus líderes exemplo, tá? Os líderes têm de ser exemplo. Mas eu já contei para os irmãos, eu acho que no discipulado, eu acho que eu nunca falei isso aqui não. Que, por exemplo, eu tive um pastor que não dizimava, e eu era tesoureiro. E aí eu fui à instância superior, né? Falar, cara, esse negócio está errado lá. Pastor, o outro pastor não está dizimando. E aí, sabe como é que eu falei? Eu falei assim, ó, pastor, o pastor fulano de tal está em pecado. Ele abriu o olho desse tamanho, né? Disse, como é que você sabe disso? Eu falei, eu sei, pastor, eu estou por dentro, sei como é que as coisas estão acontecendo. Aí ele disse, como é que você sabe que ele tem outra família? Ninguém está sabendo disso ainda? Bom, isso é tragicômico, né? É tragicômico. Eu consegui perceber desde o início da minha jornada, queridos, que o bolso, especialmente nesse nosso tempo, é geralmente onde está o nosso coração, tá? O homem moderno, materialista, tem o seu coração no seu bolso. E quando nós somos alcançados pelo Evangelho, o Evangelho nos alcança por inteiro. E um testemunho, como diz esse texto de Paulo, capítulo 9, verso 13, de que os irmãos fizeram uma confissão do Evangelho, é essa obediência em darem seus recursos a Deus, entendeu? Então, você quer saber se o indivíduo foi realmente alcançado por inteiro? Olha o bolso. Tá? Olha o bolso. Isso será uma evidência. Mas não só o bolso, mas a motivação, né? Você está dizimando ou ofertando com pesar? Ah, não, isso é lei, é mandamento, você não entendeu o Evangelho ainda não, tá bom? Você está ofertando ou dizimando esperando receber 10 vezes a mais? Não estou dizendo que Deus não te faça prosperar, tá? Mas nós não dizimamos porque queremos prosperar. Nós dizimamos em resposta ao Evangelho. E claro, Deus nos fará prosperar, Deus me tem feito prosperar, entendeu? Deus te fará prosperar, mas não porque você dizima. Ó, Deus, eu estou dizimando, agora comecei, não é possível que vai ficar essa dureza de novo, Senhor. Não, não é isso. É, Senhor, caramba, tudo que eu tenho veio do Senhor. O Senhor deu o seu Filho por mim. É claro que eu respondo com alegria, com os meus dízimos e ofertas a Ti. Percebe a diferença aqui? Então, preste bem atenção. Há aqui essa contribuição alegre é o testemunho de alguém que compreendeu o Evangelho e que realmente foi alcançado pelo Evangelho. Então, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Olhe para si mesmo, tá? Julgue-se a si mesmo. Se você não é dizimista e ofertante, se os seus recursos não são de Deus, eu temo que você não tenha compreendido direito o Evangelho, tá bom? Ou pelo menos que você não seja maduro ainda. Ou você não se converteu, ou você não é maduro. Das duas, uma. Não é possível nem uma coisa nem outra. Isso eu digo aqui de carteirinha, tá bom? Ou você não é maduro porque o maduro assume suas responsabilidades, ou você não se converteu, porque o seu bolso não foi alcançado ainda por Cristo. Certo, irmãos? Bem simples assim? Deu para entender? Tá bom? Olha, tem uma frase do Tim Keller, que alguém vem perguntar a ele, né? Pastor, e como é que é esse negócio aí do dízimo, da oferta, né? Nos nossos dias de hoje, você acha que a gente deve dizimar? E Tim Keller diz assim, né? Se antes na lei o homem expressava sua gratidão a Deus por tudo o que ele lhe fizera através dos seus dízimos e ofertas, quanto mais agora que Deus lhe deu não apenas a vida e a subsistência, mas seu próprio Filho. Entende? Quando nós entendemos que fomos alcançados pelo próprio Filho de Deus, queridos, que Deus nos deu o seu próprio Filho, sim, é uma resposta ao Evangelho, diz Paulo aqui em 2 Coríntios capítulo 9, verso 13, que acompanha a nossa confissão, sermos fiéis em dar com alegria. Amém, irmãos? Tá. E aqui essa fala do Tim Keller, né? Se antes eu só dava o dízimo, caramba, agora que Deus me deu seu Filho, o dízimo é o piso, né? O dízimo é o piso. E eu acho interessante quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê cristãos que entenderam isso, como William Colgate. Já ouviu falar de William Colgate? Você já deve ter ouvido falar, pelo menos, do creme dental Colgate, né? O cara simplesmente, ele queria dar com toda alegria o máximo que ele podia. Ele ofertava, dizimava 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80%, e a vida dele foi assim. Até hoje as empresas Colgate estão aí, né?
iniciaram com uma fábrica de sabão. Deus quis usá-lo para a sua glória com essa liberalidade, tá? Enfim, aplicações finais aqui. Se você é dizimista e ofertante, mas faz com pesar, com tristeza, ou faz em barganha, você ainda não faz por causa do Evangelho. Tá, irmão? Olhe para si. É com tristeza que você dizime e oferta? É com pesar? Você ainda não está fazendo por causa do Evangelho, tá? E como eu disse, você pode estar num desses dois estágios aqui, ou imaturidade, ou não ter se convertido ainda. Tá bom? Essas coisas nos ajudam a olhar para nós mesmos e ver evidências dessa nossa resposta ao Evangelho, tá? Por quê, queridos? Quando nós reconhecemos, nós fazemos por causa de Cristo, tá? Nós não fazemos por causa de nós mesmos. Eu vou dizimar e eu quero receber agora prosperidade, Senhor. Por que você está dizimando? Por causa de si mesmo. Quando nós dizimamos em alegria pelo Evangelho, nós dizimamos pelo quê? Pelo que Deus já nos fez, tá? E sim, Ele será gracioso em abençoar-nos assim, larga e ricamente, porque Ele é fiel, tá bom? Mas nós não devemos fazê-lo pensando em nós, nós fazemos pensando no que Deus já fez por nós. Deu para entender isso aqui? Então olhe para dentro do seu coração. Quando o apóstolo Paulo fala desse sentimento de alegria, ele está falando para nós olharmos para dentro de nós. É com tristeza? Então preste atenção, você não está fazendo por causa do Evangelho. É porque você quer receber em troca alguma coisa? Não é por causa do Evangelho. Mas é com alegria que você está fazendo? Dando graças a Deus porque você sabe que tudo que você tem vem dele e que ele deu seu filho? Então isso é por causa do Evangelho, tá? Se você é cristão e não se tornou um dizimista e um ofertante, falta um testemunho que acompanha a confissão do Evangelho ainda. Nós precisamos dar fruto da nossa conversão. E sim, o modo como nós lidamos com nossos recursos financeiros são um tipo de fruto da nossa conversão. Deu para entender isso aqui? Ok. O que mais, queridos? Peça, se você não dizima, se você não oferta, ou se você faz isso com pesar, ou se você faz isso com barganha, peça ao Senhor para revelar Cristo a você, até que você se sinta completamente dependente dEle e completamente enriquecido nele, tá? Quando a gente entende isso, primeiro que a gente é completamente dependente, e depois que a gente é completamente enriquecido em Deus, queridos, isso é o Evangelho. O que é o Evangelho? Nós somos completamente dependentes de Deus, caímos em pecado, não poderíamos ser alcançados por nossos atos de justiça, entendeu? E aí, consequentemente, isso se desdobra sobre o mais. Somos completamente dependentes de Deus para um pãozinho e um cafezinho no início do dia. Não é tão bom que a gente acorda com um pãozinho e um cafezinho e diz, Senhor, obrigado. Eu sei que isso não estaria na minha mesa se o Senhor não quisesse me abençoar. Quando a gente vai dormir, mesmo que seja numa casa de aluguel, a gente ora com a nossa família e diz, obrigado, Senhor, um teto para cobrir a minha cabeça. Isso vem do Senhor. Não é porque eu passei no concurso, não é porque eu juntei dinheiro, não é porque eu sou empresário, é porque Deus me dá e me sustenta. Porque no dia em que Deus quiser tirar, basta um vento e tudo se esvai como cinzas. Entende, irmão? O que temos? Você não tem nada. Você é mordomo de Deus. Quando Deus quer tirar, basta um vento. Olhe para Jó. E tudo se desfaz assim, ó, irmãos, como se fosse cinzas, entende? Então, quando a gente entende, ore por isso, Senhor, me faz entender que não é pela força do meu braço, que não é pelas minhas capacidades, me faz entender que eu dependo de Ti. Às vezes a gente olha para as coisas que a gente faz, constrói, né? A gente fala, caramba, olha, Babilônia que eu construí pela força do meu poder, né? Como disse Nabucodonosor. E o que Deus diz de cima? Louco, você não sabe que você é um homem. A partir de agora você ficará como uma besta, vai comer erva no campo, passar sobre você 7 tempos, até que você reconheça que é o Senhor dos céus que governa tudo e todos. Nabucodonosor, um dos maiores impérios já construídos pelo mundo, foi comer erva com o jumento. Um jumento é tudo que ele tinha de capacidade em si mesmo, entende? Então ore e fale, Senhor, me faz entender que eu sou completamente dependente do Senhor em tudo. Dependente, eu necessito do Senhor, me dá revelação disso. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes pedir revelação disso traz umas provas boas, tá? Que ajudam a gente a aprender a depender de Deus, tá bom? Ore ao Senhor para que você compreenda que Cristo é a sua riqueza, irmão.
Às vezes a gente olha para umas pequenas coisas que a gente tem, né? E a gente idolatra as coisas que a gente tem, a gente quer manter as coisas que a gente tem. Ah, eu não vou dizimar esse mês, porque senão eu não posso pagar minha internet. Olha as coisas que a gente está fazendo. Internet para mim é prioridade. O que é a sua riqueza? O que é a sua riqueza? Sua internet. É o seu ídolo. Olha só como algumas coisas pequenas vão se tornando nossos ídolos. Eu não vou dizimar esse mês porque eu não vou pagar minha internet. Não acontece esse tipo de coisa? A quem você está respondendo de forma última, queridos? A internet. Entenda que Deus é que te dá e Ele que é a sua riqueza. Todas as outras coisas vêm dEle para o nosso bem, entende? Ele é a sua riqueza, Cristo é a sua riqueza. Por isso, quando nós entendemos isso, quando você orar por isso, isso bastará para que você responda ao Evangelho com seus recursos. Amém, queridos? Você precisa orar pelo seu coração, meu irmão. Seu coração e meu coração são corações caídos em Adão. Nascemos de novo em Cristo, mas há muita coisa para ser transformada em nós. Pelo amor de Deus, ore por isso na sua alma. Certo, irmão? Amém? Por fim, a fidelidade em nossos dízimos e ofertas faz que nós deponhamos os ídolos que temos ligado ao dinheiro e à insegurança. Nós construímos ídolos, os ídolos governam, às vezes, nossas vidas, e como disse Calvino, o coração do homem é como um lugar repleto de ervas daninhas, que se você não estiver podando a todo tempo, elas inevitavelmente crescerão. Eu comprei um terreno para construir uma casa, e nasceu como é que chama aquele negócio, gente? Pé de mamona. Gente, que negócio que cresce rápido, irmãos. O negócio tomou o quintal do lote todinho. Aí eu paguei alguém para ir lá cortar, daqui a pouquinho, tomou de novo. É mais ou menos como Calvino diz, o nosso coração é uma fábrica de ídolos, tá? Se nós não estivermos podando constantemente essa fábrica de ídolos, pode ser que ele tome espaço. Lembra que nós tratamos em Romanos capítulo 7, essa diligência em zelar do nosso coração? Portanto, meu irmão, a fidelidade em ser dizimista e ofertante ajuda-nos a que nós estejamos deponhando, colocando fora do nosso coração o ídolo do dinheiro, o ídolo dos nossos patrimônios, ou o ídolo da insegurança. Nós achamos que nós nos sustentamos, né? Não vou dizer mais esse mês, porque senão eu vou bagunçar aqui meus recursos e tal. Eu não vou ofertar a alguém, porque senão eu vou entrar no cheque especial. Tá, não estou dizendo que você tem que fazer isso não, tá? Mas às vezes a gente tem que fazer, por exemplo, né? Eu particularmente, eu nunca entrei no cheque especial, irmãos. Sempre fui uma pessoa muito controlada. Mas teve uma vez que, sabe quando você está duro, só tem ali o osso, né? Para passar um mês. Eu tive situações assim, graças a Deus, muito poucas. Muito poucas. Sempre fui dizimista, sempre fui ofertante, tá? E houve uma situação em que eu tinha comprado um carro, mas estava com outro. E aí, por isso, eu tive de fazer um empréstimo. Porque eu estava achando que ia vender um carro e já ia pagar o empréstimo que eu havia feito. Mas não estava conseguindo fazer isso. Você já fez isso alguma vez? E o carro estava lá, empacado para vender. Tinha uns 3 meses que eu estava para vender aquele carro. E não conseguia vender. E aí, por isso, eu estava muito apertado, só no limite. No osso ali do mês. E aí eu vi um irmão que estava precisando de uma oferta bem generosa. E eu não tinha mais dinheiro, só tinha um cheque especial. Meu irmão, enfiei o pé no cheque especial pela primeira vez na minha vida, entendeu? Sabe o que aconteceu? Olha como Deus é generoso. O carro que eu estava para vender, eu já vinha depreciando ele, né? Eu lembro que eu acho que a época eu comecei a vender por 18, isso tem uns mais de 12, 13, 14 anos. Comecei a vender por 18, eu já estava vendendo tipo por 15. Sabe quanto o cara me comprou o carro? 18 mil. Naquela semana. Não sei porque a mãe dele achou o jornal velho lá, deu para ele e disse, filho, compra esse carro aqui, ó. Qual era o carro? O carro que eu havia anunciado há 3 meses atrás por 18 mil. Por quanto ele me comprou o carro que eu estava vendendo por 15? Né? Há 10 anos atrás, o que era R$1.000? Foi mais ou menos o que eu dei de oferta lá. Sabe o que voltou? 3 vezes mais, né? Olha como Deus é gracioso, né? Estava vendendo o carro por 15, vendi por 18, ganhei 3 mil. Tinha ofertado mais ou menos uns R$1.000 lá. Olha só a generosidade de Deus. Percebe aqui? Então, meu irmão, por favor, seja fiel, não se apegue a ídolos, não faça do dinheiro seu ídolo, tá? Não faça do seu patrimônio seu ídolo, não faça da sua segurança. Porque assim, entrar no cheque, não estou dizendo para ninguém entrar no cheque especial, tá? No meu caso lá, eu fiz isso, tá bom? Mas no meu caso ali, por exemplo, eu sempre fui um cara muito controladinho, era um motivo, de repente, de me sentir inseguro. E daí, o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. Seja fiel, deponha os ídolos do seu coração. Amém? Vamos colocar em pé? Amém, irmãos?
Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Então, põe no seu coração diante de Deus. Quero agradecer a Deus porque sua palavra vem ao nosso encontro de modos extraordinários, né? Textos como esses, por exemplo, são textos que às vezes a gente nunca vê, nunca desce para estudar profundamente, e quando nós paramos para olhá-lo, nós vemos muitas coisas. Primeiro, nós falamos aqui, o princípio pelo qual a gestão financeira da igreja deve ser zelosa, tá, irmãos? Cuide disso, você que é membro da igreja, zele da sua igreja. E segundo, oferte, meu irmão, com alegria, tá? Oferte entendendo que há pessoas que têm a necessidade de receber o que você vai ofertar. Seja generoso. Faça isso diante de Deus em resposta ao Evangelho. E isso sim será para a glória de Deus e para o seu próprio bem. Amém? Curva sua cabeça. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra nos alcança e vem ao nosso encontro nos mostrando dimensões do nosso coração que às vezes nós próprios ignoramos. Nós, muitas vezes, temos uma postura de sermos negligentes, Senhor. A Tua igreja, às vezes, é negligente em tratar os recursos financeiros que são administrados. Eu Te dou graças pela igreja na qual vivemos, que tem normas e tem regimentos e tem cuidados para que nós possamos administrar os recursos do povo de Deus com zelo. Eu Te peço que o Senhor desperte essa igreja para ser zelosa em administrar os recursos que nós levantamos no Senhor e para a glória de Deus. Peço também que a Tua igreja possa crescer no amadurecimento, Pai amado Senhor, em lidar com os recursos financeiros, especialmente que o Senhor nos ensine a nós fazermos o que temos de fazer como dever, mas também como alegria. Que a resposta ao Evangelho que damos, que é nosso dever, também seja nossa alegria. E que assim, Senhor, em tudo nós nos sintamos completamente dependentes e também completamente enriquecidos em Cristo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, querido. Deus te abençoe.